As mais estranhas imagens já foram vistas nos céus da Califórnia. Isso foi filmado em Bakersfield, Califórnia. As naves parecem desafiar as leis da física. A exemplo de algumas tecnologias avançadas, há quem diga que a concepção dessas naves pode ter vindo de além das estrelas. Seria possível que alguns governos tenham secretamente desmontado OVNIs caídos na Terra e criado maravilhas tecnológicas que não se sabe de onde vieram? Eu não devia falar do assunto. O avião espião SR-71 Blackbird tem esse desenho revolucionário porque seu criador viu um OVNI, como ele mesmo reportou? É coincidência que o bombardeiro invisível B-2 e o caça F-117 se pareçam com as naves descritas nos primeiros relatos de visão de OVNIs? Havia um objeto no céu. Eles viram o que parecia ser o avião invisível. Os veículos aéreos militares não tripulados resultam de cópia de OVNIs capturados? Nunca vi nada assim na minha vida. Nossa tecnologia avançou exponencialmente nos últimos 60 anos, mais depressa do que nossa habilidade de dominar suas consequências. Brincamos com viagens no tempo, com telecinesia. Serão nossas avançadas tecnologias mesmo nossas? Este é o caso número 47204. Engenharia copiada. Caçadores de OVNIs. A equipe da UFO Magazine está em Fort Collins, Colorado, para ver a mais estranha evidência de engenharia copiada dos últimos anos. Isso foi filmado em Bakersfield, Califórnia. E mostra muito claramente uma nave que parece muito sofisticada. A foto foi colocada anonimamente em um fórum da internet. A nave tem forma de aro, com uma estrutura espiral superior que supostamente a eleva ou a propele. James Carrion é diretor internacional da MUFON, Rede Mútua de Estudo de OVNIs, fundada em 1969 para investigar OVNIs de forma científica e objetiva. A organização acabou se tornando a maior pesquisadora do assunto. Outras fotos apareceram em 16 de maio em Capitola, Califórnia. Esta foto foi publicada por alguém que usou um pseudônimo diferente, mas parece mostrar a mesma aeronave em outra parte do estado. Depois dessas fotos de maio, outra série foi enviada diretamente ao site da MUFON, supostamente tirada com um celular. 3 conjuntos de fotos, aparentemente da mesma nave. Qual é a correlação? A maioria foi tirada perto de Saratoga, Califórnia. Mas não é só isso. Ali perto fica a base Ames de pesquisas da NASA. E a 15 quilômetros, a de Moffett Field, agora também administrada pela NASA. Isso aumentou as especulações de que a nave, fosse o que fosse, seria uma criação do governo americano. A última série de fotos veio de Big Base, em Califórnia, em junho. Se olharmos as fotos de perto, vamos notar a presença de símbolos. Os símbolos codificados do corpo da nave não se parecem com qualquer alfabeto, mas uma pessoa se apresentou e disse conhecer sua origem. Um certo Isaac alegou reconhecer os símbolos que estavam na nave porque trabalhou com eles em um programa secreto do governo nos anos 80 chamado Programa Carrot. Em junho de 2007, um homem que se identificou como Isaac publicou uma carta na internet declarando que tinha sido engenheiro do programa secreto do governo chamado Carrot, sigla para Aplicação Comercial de Pesquisas de Tecnologias Extraterrestres. Para comprovar sua declaração, ele publicou fotocópias de documentos supostamente tirados do programa. Abre aspas. Os militares tentaram com muito empenho entender e usar artefatos extraterrestres que tinham em seu poder. Fecha aspas. A MUFON tem investigado as declarações e analisado os documentos para avaliar a credibilidade de Isaac. Ele publicou vários documentos e dizia acreditar que as naves utilizavam tecnologia de invisibilidade
e que elas ficaram visíveis para as pessoas que tiraram as fotografias porque a invisibilidade foi rompida por alguma tecnologia não humana. As declarações parecem evasivas e exageradas. Mas cientistas, engenheiros e peritos do mundo todo acreditam que vários governos vêm copiando tecnologias de naves alienígenas nos últimos 60 anos. Essas crenças nunca tinham sido confirmadas por documentos e fotografias tão claras e detalhadas quanto essas. Ouçam isto. E se houver em andamento um programa para copiar engenharia e estes forem testes de voos? Bom, para entender melhor, vamos precisar que um analista comente as imagens, que peritos analisem o caso para nos dar uma opinião mais exata. Vou dizer uma coisa, é muito difícil provar que a engenharia foi copiada, mas há peritos incríveis nesse campo e vamos ver a opinião deles sobre o que pode ter sido copiado. Então, Pat, vamos juntar o material e vamos aos peritos. Agora. A equipe foi a Littleton, Colorado, ver um engenheiro que diz claramente saber que programas de engenharia copiada do governo americano existem. Eu nunca falei do assunto antes porque achei que era confidencial e que não deveria mesmo falar. John Schuessler trabalhou para a NASA nos projetos Gemini e Apollo, de 1962 até se aposentar em 1998. Sua primeira experiência com OVNIs foi em uma das missões Gemini. Foi no primeiro voo da Gemini, a Gemini Titan II, uma missão não tripulada. Em 19 de janeiro de 1965, o foguete Titan II foi lançado ao espaço às 2h03 da manhã. Minutos depois, quando o foguete já estava em voo suborbital, Schuessler notou uma coisa atípica. Quando ele deu a volta na Terra pela primeira vez, reportaram haver 2 objetos junto ao foguete. Eles foram detectados pelo radar, mas na segunda volta eles tinham sumido. Segundo peritos, esse misterioso evento marcou o início de uma onda de aparições de OVNIs vistas pelos astronautas. Em 4 de junho de 1965, a cápsula Gemini 4 estava em órbita sobre o Havaí. O astronauta James McDivitt comandava a nave e seu companheiro Ed White dormia. Subitamente, um objeto apareceu junto à janela da cápsula, descrito por McDivitt como sendo um objeto cilíndrico com um longo braço lateral. Ele tirou 2 fotos. Depois, temendo que a cápsula batesse no objeto, ligou os foguetes e o moveu para uma posição mais segura. Quando olhou novamente pela janela, o objeto havia desaparecido. Ele foi muito sincero ao dizer que viu algo que não era nosso. O homem era um general da Força Aérea, um conhecido piloto de caça e falava muito sério quando contou o que viu. A explicação oficial foi de que se tratava do segundo estágio do foguete Titan II. Mas, embora McDivitt insistisse que não foi isso que ele tinha visto, ele nunca assinou um desmentido e se recusou a falar publicamente do assunto. Schuessler começou compilando documentos que detalhavam encontros com OVNIs, que descreviam o aspecto das naves e como voavam. Sua investigação não passou despercebida. Eu não devia falar do assunto. De fato, fui chamado e interrogado sobre alguns documentos que falavam de OVNIs por um grupo de projetistas de elite que estava desenhando o chamado avião invisível. Dei a eles alguns de meus arquivos para que os examinassem e vissem se havia alguma engenharia ou tecnologia de invisibilidade copiada, mas o grupo já trabalhava nessa tecnologia. A tecnologia de invisibilidade é uma das mais surpreendentes dos últimos 60 anos. Desde os anos 40, a tecnologia progrediu a taxas exponenciais. Transistores e microcircuitos revolucionaram a eletrônica. Avanços em materiais de aviação permitiram que os aviões voassem mais rapidamente do que se julgava ser possível. Fizemos isso tudo sozinhos? Um ponto de referência coincide com o início da revolução tecnológica. Será coincidência ou há uma relação? Em 7 de julho de 1947, um suposto disco voador caiu em Roswell, Novo México. Testemunhas garantiram que o objeto foi imediatamente retirado pelo exército americano. Você acredita que houve mesmo uma queda ali e que tivemos acesso ao veículo de alguma forma?
De repente, certas tecnologias revolucionárias apareceram em vários lugares ao mesmo tempo, como se fossem alimentadas pela mesma fonte para que chegassem às mesmas conclusões. Que tecnologias são essas? Há informes sobre fibras ópticas após a queda de naves, mas com outro nome. Diziam que pareciam fios de vidro ou algo assim, e a invisibilidade. Muitos relatos diziam que os OVNIs estavam voando e, de repente, sumiam. Verificações em terra mostraram que constavam imagens de radar, que havia contato visual no radar, mas a nave não era vista. Muitos avanços tecnológicos revelados hoje foram descritos há anos por testemunhas de OVNIs. Só recentemente foi dito que podem tornar um tanque de guerra invisível através da projeção de uma imagem de trás dele. O tanque avança, mas ninguém vê. Pesquisadores da defesa britânica produziram um tanque invisível, projetando a imagem do que está atrás dele em algum ponto à frente dele. Testemunhas de OVNIs frequentemente dizem que eles parecem desaparecer ante seus olhos. O senhor estava lá. Por acaso, ninguém especulava, ninguém fazia nenhum tipo de comentário? O pessoal do programa falava de coisas muito incomuns, mas entre eles, ninguém comentava nada com pessoas de fora do grupo. Na verdade, o grupo era muito fechado e muitos mentiam e trapaceavam para protegê-lo, e era necessário que fosse assim. Mas não havia boatos sobre quem tinha o quê? Não quero falar para as câmeras. A minha pergunta foi direta. Ele conhecia as pessoas, ele tinha falado com elas, que tipo de naves essa gente possuía e onde essas naves estavam guardadas. Você não quer que me matem, quer? Bom, na verdade ele me disse que não podia falar. Schussler tem certeza de que, secretamente, se faz engenharia copiada de OVNIs caídos. Há avanços demais aparecendo a toda hora, mas as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Tecnologias avançadas têm histórias longas e complicadas, e é difícil reconstituir seu desenvolvimento. Mas um perito em aviação notou semelhanças evidentes entre um OVNI e um revolucionário avião americano. Esta é a base da Força Aérea March, em Riverside, Califórnia. O jornalista de aeronáutica Bernard Tuanel estudou a súbita invenção do SR-71, mais conhecido como Blackbird. A peça mais importante da Guerra Fria. O projetista da Lockheed, Clarence Kelly Johnson, desafiou todo o design aeronáutico convencional quando criou o SR-71. Seu perfil achatado e laterais afiladas reduzem sua detecção pelo radar ao mínimo. Aeronaves de tamanho semelhante ao do Blackbird aparecem no radar em terra com um determinado tamanho, mas o SR-71 aparece como uma fração desse tamanho. Mais surpreendente ainda, Kelly conseguiu este efeito 25 anos antes do aparecimento do avião invisível. Foi o primeiro avião a ser composto de titânio e uma das primeiras tentativas de desenhar um avião invisível. De onde vieram as ideias avançadas de Kelly Johnson? Com essa fuselagem, a asa curta e grossa e a Isso. superfície da cauda, esse avião não poderia voar. Você está querendo dizer que o projetista do SR-71 foi inspirado pela visão de OVNIs? Johnson teve 2 encontros registrados com OVNIs e emitiu relatórios detalhados para os dois. O rascunho que ele fez do OVNI teria sido o primeiro rascunho do SR-71. Em dezembro de 1964, o SR-71 foi revelado. Sua velocidade de Mach 3, sua estrutura de titânio e a revolucionária tecnologia furtiva surpreenderam os peritos da aviação. Mas alguns se perguntaram se os avanços não estariam relacionados aos relatos de OVNIs vistos por Kelly Johnson. Johnson morreu em 1990, sem dar respostas. Kelly Johnson realmente concebeu o avião de A a Z e concebeu o U-2 também. Mas Clarence Kelly viu OVNIs. Em 15 de novembro de 1951, em Agoura, Califórnia, Johnson viu um estranho objeto no ar, com um formato de asa totalmente desconhecido naquele tempo. Subitamente, ele viu algo elíptico, muito metálico e de grandes dimensões. E ele ainda viu uma outra coisa. 2 anos depois, em 15 de dezembro de 1953, Johnson notou uma forma elíptica escura e imóvel no céu. Subitamente, a forma acelerou e se moveu a incrível velocidade.
Ele viu uma nave estranha com 2 escapamentos que se movia depressa, mas não era um jato. Ele não sabia o que era. Johnson fez anotações detalhadas e um desenho do objeto. Ele achava que o objeto tinha 60 metros de largura e flutuava a 4.500 metros de altura, a uma distância de cerca de 70 quilômetros. O rascunho desse objeto é extremamente parecido com o avião que ele desenhou 13 anos depois. Ele disse que não podia explicar o que viu, mas o mais interessante é que outra equipe estava voando no mesmo momento. O OVNI que Johnson viu foi confirmado por 2 pilotos da Lockheed, que faziam o voo teste de um WV-2 em Long Beach, Califórnia. Eles confirmaram o que Johnson viu. Os pilotos disseram ter visto a mesma forma escura e fizeram uma avaliação de suas dimensões muito próxima da de Johnson. Nós temos que recordar que Clarence Kelly Johnson era fundador da Lockheed Skunk Works, uma empresa aeroespacial que produzia os aviões mais avançados do mundo. Então ele fazia engenharia de ponta. E a pergunta que se coloca é se o seu rascunho do OVNI teria sido o primeiro rascunho do SR-71. Seria muito interessante para um engenheiro ou para um cientista poder desmontar ou estudar algo como um OVNI. Um engenheiro poderia absorver o conhecimento e ver como desenvolver. Seja qual for sua inspiração, o SR-71 de Kelly Johnson foi o primeiro de uma enxurrada de projetos de invisibilidade sempre mais sofisticados. O SR-71 teve impacto em todos os aviões militares que voam hoje em dia. O SR-71 não é o único avião cujo desenho revolucionário levanta questões sobre sua origem. Quando o bombardeiro invisível B-2 e o caça F-117 foram revelados, seu perfil em forma de asa era revolucionário, mas ainda mais impressionante era a invisibilidade ao radar. Devido a um revestimento altamente secreto que certos pesquisadores também acham que foi obtido de OVNIs, os aviões são totalmente indetectáveis em voo. Os ufólogos imediatamente se lembraram da primeira aparição moderna, de 1947, quando o piloto Kenneth Arnold viu objetos voadores em forma de asa sobre o Monte Rainier, em Washington. Há quem creia que Kenneth Arnold viu um disco voador no ar. Errado. O que Kenneth Arnold viu, na verdade, foi algo em forma de asa delta, quase como o caça invisível. A nave que caiu em Roswell não foi um disco voador, mas uma meia-lua voadora. A asa voadora de hoje descende diretamente de modificações da asa voadora, que essa sim caiu em Roswell. Um avião dito asa voadora mistura a fuselagem com as asas, criando um avião em forma de cunha. Apesar da asa voadora ser bastante eficiente, sempre apresentou dificuldades de manobra. Os alemães produziram asas voadoras a jato em 1944, mas as pressões da guerra impediram que seus projetistas resolvessem as dificuldades técnicas. A Força Aérea Americana começou a desenvolver uma asa voadora, mas o projeto foi cancelado em 1948, depois que um desastre matou 2 pilotos e 3 engenheiros. Seria a tecnologia da nave caída em Roswell responsável pelo aperfeiçoamento da asa voadora? Se os OVNIs realmente existissem e se fossem milhares de anos mais avançados do que conhecemos hoje, acho que não sei se seríamos capazes de entendê-los. A engenharia copiada exige que se copie tudo de uma determinada máquina, dos circuitos eletrônicos até a composição química dos componentes. Não é tarefa fácil, mesmo quando se copia algo criado aqui mesmo, na Terra. O bombardeiro B-29 é provavelmente o melhor exemplo de engenharia copiada. Desde a Primeira Guerra Mundial, através da Segunda e da Guerra Fria, os militares fazem engenharia copiando aviões estrangeiros. Americanos pegam aviões russos e copiam sua funcionalidade, característica de desempenho. Isso também funciona ao contrário. Os russos fazem o mesmo com aviões americanos. É indiscutível que há países que rotineiramente copiam a tecnologia de outros. Não poderiam aplicar a mesma técnica para objetos de fora deste mundo? Stalin deu a ordem. Se pegarmos um B-29, tentem reconstruí-lo. No dia 31 de julho de 1944, um bombardeiro B-29 teve problemas de motor e foi forçado a pousar em Vladivostok, União Soviética. Mais tarde, 2 outros B-29 também fizeram pousos de emergência na Rússia e outro caiu na Sibéria.
Os soviéticos ficaram com os 4 aparelhos e seu esforço de engenharia copiada resultou no Tupolev Tu-4. Os russos receberam ordem de reconstruir o B-29 parafuso por parafuso. São 105 mil peças. Ironicamente, máquinas muito complexas nem sempre são o maior desafio. Os russos não conseguiram reproduzir tudo. Os russos tiveram dificuldades com o B-29. Agora, imagine um OVNI incrivelmente mais sofisticado, muito mais avançado, que pode ter vindo de uma civilização milhares de anos à frente. Nós poderíamos talvez até reproduzir a geometria de seus componentes, mas entender a física fundamental do OVNI poderia ser uma coisa praticamente impossível. A declaração de que o governo americano está ativamente engajado em copiar a engenharia alienígena sempre foi muito controvertida. Mas material recentemente liberado pretende demonstrar que há evidências documentais e fotográficas de recuperação de tecnologia alienígena. Provas, finalmente? Ou algo mais? Nossa! A tecnologia dos dias atuais pode ter sido inteiramente criada pela espécie mais inteligente do planeta, nós. Mas a ideia de que possamos ter copiado dispositivos de tecnologia alienígena continua a intrigar. Como nestas fotos, supostamente de aviões militares americanos não tripulados, inspirados em OVNIs. O diretor da MUFON, James Carrion, destaca as evidentes semelhanças entre as fotos dos aviões militares e a famosa queda de um OVNI na Pensilvânia. Em 9 de dezembro de 1965, milhares de pessoas em 6 estados americanos e um estado do Canadá disseram ter visto uma grande bola de fogo cruzar o céu. Inúmeros telefonemas de testemunhas foram gravados e ainda existem. Uma grande bola branca de fogo cruzou o céu. Um objeto atravessou o céu 2 minutos antes das 5. Fragmentos metálicos se espalharam no norte do estado de Ohio e o objeto causou vários estrondos sônicos sobre a Pensilvânia. Segundo testemunhas, o objeto acabou caindo num bosque perto de Kecksburg, Pensilvânia, 50 quilômetros a sudeste de Pittsburgh. Bombeiros correram para o local, mas descobriram que uma unidade militar já havia isolado a área. Segundo relatos, soldados removeram um misterioso objeto e o levaram para local não revelado. Presume-se que seja a base aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio. A explicação oficial foi a da queda de um meteoro. Mas inúmeras testemunhas e muitos jornais acreditam que foi, na verdade, um OVNI que teve papel fundamental no programa de engenharia copiada do exército americano. Segundo testemunhas oculares do objeto de Kecksburg, ele mudou sua trajetória em 25 graus, como se houvesse algum tipo de controle inteligente quando caiu. E outras testemunhas disseram que se tratou do pouso de uma nave intacta que tinha deixado um rastro através das árvores ao pousar e que ela foi recuperada pelos militares, colocada num reboque e retirada da área. A pesquisa de Carrion revelou que muitas testemunhas oculares da queda de Kecksburg disseram ter visto estranhos símbolos na base do OVNI. Quando a cidade construiu um monumento ao objeto que caiu, os símbolos foram recriados. Agora, 40 anos depois da queda, os símbolos reapareceram em outro contexto. Vemos que há correlação entre os símbolos do avião não tripulado e os do objeto de Kecksburg. Se os documentos do Carrot forem autênticos, eles indicam que o governo poderia estar usando a empresa privada para copiar tecnologias. Entidades privadas têm uma vantagem suplementar. Não são obrigadas a revelar suas informações. O objeto da imagem não tem absolutamente nada a ver com a física de aeronaves. Por exemplo, a distribuição da massa do centro de gravidade está totalmente fora. Não há como essa coisa voar. Se houver algum milagre tecnológico por trás disso, então estamos bem longe de poder entender. Talvez haja um campo de força envolvente, que dá a aerodinâmica. É uma especulação, mas é importante ver os aspectos físicos da coisa toda. Tem alguma chance de analisar isso? Eu tive, sim. Eu conheço bem essas imagens. O Dr. Bruce Maccabee é físico óptico da Marinha dos Estados Unidos, especializado em análise de imagens.
Ele e Ted Eckworth analisam as fotos das naves. Essas fotos foram colocadas na internet. Note que claramente o que estamos vendo não tem nada de aerodinâmico. Não tem nada de Se aerodinâmico. isso for mesmo real e voar sozinho, será por meios extraordinários. Pode ser extremamente leve e jogar ar para baixo, eu suponho. É totalmente óbvio que esses veículos, se forem reais, desafiam a aerodinâmica convencional. Para poderem voar, deveriam usar um método desconhecido de elevação e propulsão. Parece que em todos os casos, a qualidade da imagem é sempre muito ruim. No caso dos não tripulados militares, por exceção, as fotos parecem muito bem tiradas e digitais. Espera aí, falta alguma parte da nave. Então, parece que sim. Essa aqui é a primeira? Maccabi notou que uma das primeiras fotos, supostamente tiradas em maio de 2007, diferem das fotos que dizem ter tirado um mês depois. A imagem mais recente mostra uma nave mais desenvolvida. Essa aqui é a primeira? Por isso eu disse que esta era mais desenvolvida. Então as fotos que foram publicadas mostram uma evolução nas características da nave. Bom, veja como era a versão inicial. A nave tinha hastes saindo para cima. A forma do corpo principal era circular. Havia uma longa cauda e uma haste na parte de trás. E as imagens seguintes mostram uma evolução ou mais componentes. Isso mostra que ou a nave exterioriza equipamentos ou partes adicionais, ou que alguém está construindo um desenho ou desenvolvendo a complexidade do modelo nas fotos mais recentes. Tudo o que foi apresentado no caso Isaac e nas naves não tripuladas é muito interessante, mas tudo depende desse senhor chamado Isaac. Eu preciso de provas que suportem a tese e eu acho que temos de investigar mais a fundo para saber se a coisa toda é verdadeira. Agora, é real ou é falso? A busca da verdade só vai trazer mais dúvidas para o enigma. Estas fotos, tiradas sobre a Califórnia em 2007, evidenciam uma possível engenharia copiada feita pelo governo a partir de tecnologia alienígena. Apesar de documentos críveis indicarem que a engenharia copiada está sendo subcontratada na indústria privada, a maioria dos pesquisadores de OVNIs acredita que ela esteja acontecendo em bases militares de segurança máxima. Este arquivo tem documentos que falam das instalações subterrâneas ligadas à engenharia copiada. O arquivo inclui um dossiê altamente confidencial de 1952, preparado para o então presidente Dwight Eisenhower. Aqui diz, estritamente confidencial, acesso restrito. Foi feito para o presidente Eisenhower e diz que a queda em Roswell foi real e que os restos da nave foram levados a vários locais. Um deles, a chamada Área 51. Dois nomes se tornaram sinônimos de engenharia copiada: Dulce Mesa, no Novo México, e Área 51. Muitos cientistas e engenheiros que trabalharam na Área 51 reportaram atividades suspeitas no local. Robert Lazar, supostamente, foi uma das pessoas convidadas pela Força Aérea para visitar a Área 51 e dar a sua opinião sobre como copiar os sistemas de propulsão das naves mantidas naquele lugar. Bob Lazar apareceu no início dos anos 90, declarando ter trabalhado na Área 51, supostamente copiando tecnologias de OVNIs capturados. É a história de um homem, Bill Uhouse. Ele era engenheiro mecânico aposentado de Las Vegas que diz ter trabalhado numa EBE, uma entidade biológica extraterrestre. Certo. Outra base que objetiva a engenharia copiada está situada abaixo da cidade de Dulce, Novo México. Dulce é uma base militar subterrânea muito secreta. Segundo os próprios engenheiros de minas do Exército dos Estados Unidos, essa é a área mais cheia de túneis do mundo inteiro. Desde 1940, estão cavando túneis nesse lugar. E Dulce é um desses túneis. Eu sei que existem bases cheias de túneis cavados para proteção militar, para que eles sobrevivam em caso de um ataque nuclear, digamos, mas se alguma dessas bases está dedicada a copiar astronaves, eu não posso dizer com certeza. Um assunto cercado de segredos é sempre alvo de embusteiros e a manipulação digital de imagens só facilitou a vida dessa gente. Isso não quer dizer que as fotos não sejam reais.
Ted foi a Agoura, Califórnia, para ver Phil Crescenzo, um especialista em computação gráfica, para analisar as fotografias. A luz no... Ver Phil Crescenzo, um especialista em computação gráfica, para analisar as fotografias. A luz nos objetos parece estar vindo deste ângulo. Tá, entendi. Não acho que seja o mesmo ângulo da luz que bate no poste. Para mim, isso é enganação. Phil notou que todas as fotos mostram a nave ou se dirigindo ou se afastando de uma área de bosques, mas que nunca está sobre eles. Realmente nenhuma foto mostra a nave atrás do bosque, mas quem está vendo uma nave dessas ia querer fotografar continuamente, e uma ou duas das fotos deveriam mostrar a nave atrás das folhas. Fica bem mais fácil compor uma foto quando há linhas retas do que se, por exemplo, se você tentar colocar a nave atrás das folhas do bosque. Aliás, eu estou vendo em todas as fotos que em nenhuma delas a nave está atrás de qualquer coisa. Ou essa foto tem um truque muito bem feito nela, ou ela é de verdade. Isso me faz pensar do que eu precisaria para poder criar uma foto falsa desse tipo. Lembra da imagem que pedi para você olhar? Aqui está ela. Tirei a foto ontem e deixei um bom espaço para poder colocar alguma coisa. Fiz uma estimativa aproximada do que seria a luz correta para essa exposição e defini um objeto de 3 dimensões. Se eu introduzir o objeto na foto, você vai ter uma imagem bastante forte. Olha, para mim está muito claro que o objeto foi colocado depois. Então, a primeira coisa seria criar um rastro de movimento. Mesmo objetos que se movem devagar deixam esse tipo de borrão na foto. E tem isso nas fotos dos aviões? Uma coisa me faz falta quando olho essas fotos, é da noção de movimento. Não vejo qualquer rotação, não há nada que indique movimento. A coisa parece estacionária. E isso não condiz com o fato de a nave passar pelos fios de telefone e se movendo sobre este local. Agora, só o que está faltando a esta foto é aplicar a granulação que se vê no fundo à nave espacial. Entendi. Olha agora. Parece muito melhor quando você aplica o efeito. Exato. É impressionante. Quer dizer, você conseguiu. Vendo essa foto agora, para mim há 99% de chance de ser um OVNI voando ali. Você viu que alguém com o tempo pode criar uma imagem ainda mais convincente. Agora, depois de analisar tudo isso, você então pode me dizer se é real ou é falso? A minha opinião é que esta imagem foi gerada por computador. No final, nós não pudemos provar se as fotos eram falsas ou trucadas, mas, por outro lado, também não pudemos provar que as fotos eram reais. Eu nem sei se isso é possível. Conclusão, eu não posso acreditar que estamos diante de um OVNI só se baseando nessas imagens. As fotos e documentos do projeto Carrot podem ser falsos, mas são extremamente bem feitos. Alguém gastou horas criando e detalhando os documentos. Por quê? Porque todas as fotos são anônimas. Ninguém se apresentou e não identificamos uma só pessoa que tenha assumido ter tirado as fotos. Então isso tudo cheira a falsidade? Leia nas entrelinhas. Em primeiro lugar está a desinformação. Alguém está tentando esconder tecnologia alienígena. Alguém está escondendo que foi visitado por extraterrestres. Estão tentando esconder uma arma super secreta. Em minha opinião, há um segredo sendo protegido, sendo ocultado. E por isso, a MUFON veio aqui para descobrir que segredo é esse. Está fartamente registrado que tentaram desenvolver aviões com formas revolucionárias após a Segunda Grande Guerra. Melhor do que copiar tecnologia alienígena, muitas empresas nos anos 50 simplesmente resolveram criar sua própria tecnologia. Em 1953, a Avro Canadá mostrou o projeto Y2. É um autêntico disco voador. O Avrocar era um disco de 5,5 metros de diâmetro, movido por um rotor turbo. Mas mesmo após gastar milhões de dólares em seu desenvolvimento, o aparelho só conseguiu flutuar a 2 metros de altura e a 35 km por hora. Outros discos voadores se mostraram instáveis, perigosos e incapazes de voar. Mas um homem alega ter contribuído na construção de um disco voador bem-sucedido, não para qualquer governo, mas para uma empresa particular do Oklahoma. Tive uma experiência a bordo dessa nave. Ralph Rink é um técnico que, nos anos 50 e 60, trabalhou secretamente com Otis Carr,
um inventor que alegava ser protegido de Nikola Tesla. Carr acreditava que podia construir um disco voador que voava. E Ralph Ring assegura que eles conseguiram. Ralph, como você conheceu o Otis Carr? Um amigo meu me apresentou a um grupo chamado Entendimento, que fazia estudos científicos. O grupo trouxe Carr e seus assistentes e fizemos sessões de debates e decidimos nos unir e construir espaçonaves. Em 1958, no Oklahoma, Otis Carr começou a construir o OTC-X1, um disco voador de 14 metros de diâmetro. Ele descreveu seu invento no programa de rádio de Long John Neville, em 1959. Nosso veículo é muito seguro. Ele não consome sua energia em poucos segundos e pode fazer uma viagem aérea com a mesma facilidade daqui até Baltimore ou daqui para a Lua. Carr disse que teve acesso a teorias e técnicas secretas de Nikola Tesla. Não há comprovação independente da história de Carr. Mais tarde, ele alegou ter visto 3 OVNIs carregados de eletricidade. E isso o inspirou a usar as teorias de Tesla para criar uma nova forma de propulsão. Podemos acelerar até uma tremenda velocidade. Eu fui escolhido e com mais 2 engenheiros subimos a bordo. Ralph e 2 engenheiros foram os primeiros passageiros. Tive uma experiência a bordo dessa nave. E você pode descrevê-la? Claro. Subimos a bordo e Carr disse o que íamos fazer. Ele faria a nave vibrar até uma determinada frequência, a da cor de água marinha. Então, ligaram a ignição. E a nave se tornou de um belo azul claro, muito brilhante. A nave toda, o interior ficou todo iluminado. Depois ele disse que pronto, estava acabado e pediu que desembarcássemos. A experiência estava terminada. Ring se lembra que a experiência toda demorou 15 segundos, mas que acontecimentos fenomenais ocorreram neste curto intervalo. E ele disse, nesse tempo, vocês viajaram 15 quilômetros e voltaram. Vocês reverberaram aqui por 5 ou 10 segundos e viajaram o equivalente a 15 minutos. E ele disse, olhem os bolsos. Estávamos usando roupas de paraquedistas, esvaziamos os bolsos e havia pedregulhos, pequenos galhos, grama e essas coisas. E nos perguntamos de onde isso teria aparecido. Os fragmentos que Ring achou nos bolsos eram supostamente de um local a 15 quilômetros do local do teste. Ele garante que não tinha nada nos bolsos antes de embarcar na nave. Como não nos lembramos de nada? Ele disse que era porque o cérebro tinha atingido sua mais alta eficiência. Sabe se houve alguma testemunha externa ao evento em si? Sim. Houve um homem que era policial em Apple Valley na época. E ele e o amigo disseram que viram a nave. Eu consultei o meu e-mail e esse homem escreveu: vocês usavam roupas de paraquedistas? Se estavam, acho que vi vocês. Vocês ficaram alguns minutos e foram embora. Não entenderam nada, mas sentiram a vibração. Segundo, houve uma luz azul muito brilhante. Terceiro, eles andaram 15 quilômetros sem qualquer sentido de movimento ou sem se lembrar de sair dali. A mim, isso parece mais um sequestro alienígena. Otis Carr usou as mesmas técnicas dos sequestradores alienígenas. Nós podemos falar um pouco mais sobre o princípio... Bem, a explicação simples que posso dar é que alcançamos a frequência de ressonância de alguma coisa e depois, por sinergia, nós nos tornamos um só com aquilo. Ring não é cientista e tem entendimento limitado das teorias de Carr. Mas ele sabe que Carr acreditava que objetos podiam ser movidos no espaço e no tempo, criando-se uma frequência de ressonância com um local pré-determinado. Ressonância é o elemento específico que dispara uma oscilação exagerada num objeto. Cada objeto tem sua frequência de ressonância específica. Por exemplo, um diapasão que dá a nota Dó tem pouco efeito em outro, que dá a nota Ré. Mas se os 2 diapasões derem a mesma nota, a vibração de um fará o outro vibrar por afinidade. Outro exemplo é o de um copo de cristal, que pode vibrar tão violentamente com uma certa nota que vai se estilhaçar. Não vamos esquecer que, às vezes, ideias muito revolucionárias são difíceis de aceitar. Grandes pensadores do passado
tiveram suas ideias rejeitadas. As pessoas riram de Einstein quando ele criou a relatividade. Quando o pai dos foguetes americanos, Louis Goddard, expôs a ideia de entrar em órbita, muitas pessoas pensaram que isso nunca iria acontecer, que jamais iríamos ao espaço. Eu não descartaria, assim, a informação do Ralph de que há formas de energia que ainda estamos por explorar. As teorias de Carr estão tão fora das leis da física geralmente aceitas que parecem ficção científica. Mas quando o pesquisador John Tyndall aplicou frequência de ressonância a um objeto em seu laboratório, ele mesmo ficou surpreso ao descobrir que a teoria de Carr, ao menos em parte, era válida. Eu não sei que frequência de ressonância Otis Carr usou, mas eu montei uma câmara de levitação acústica que vai usar frequência de ressonância para fazer levitar esse pequeno disco. Isso é uma câmara de levitação acústica. Eu vou pegar o copinho de espuma e eu espero que ele flutue e voe dentro da câmara, usando ondas de som. Vou colocar isso na câmara de ressonância. A câmara de ressonância tem 3 alto-falantes. Um em cima, outro na lateral e outro no fundo da caixa, refletindo as 3 dimensões espaciais. Tem os eixos X, Y e Z e controlo cada um com 3 osciladores. Incrível como se gasta pouca energia quando se chega ao ponto. Ali, viram? Tá aí. Nossa! Os osciladores estão sintonizados com a frequência de ressonância da câmara, que vibra em afinidade com o som gerado pelos alto-falantes e os amplifica. A vibração intensa gera uma onda estacionária dentro da câmara. O copo está, de fato, montado no topo da onda, de forma muito parecida com o que faz um surfista nas ondas do oceano. Aí está. Incrível! Dá pra virar esse copo de novo? Eu vou tentar. Muito Nossa, bom! legal, hein? Legal mesmo. John Tyndall demonstrou que ondas sonoras podem mover ou fazer levitar um objeto. Foi assim que Carr disse que movimentou seu disco. Quando se atinge a frequência de ressonância, tudo se solta, tudo muda. Como isso se relaciona exatamente ao experimento do Otis Carr e à tecnologia de OVNIs? Se ele topou com algum tipo de frequência de ressonância no éter que ainda não descobrimos, algumas coisas estranhas poderiam decorrer disso. Eu acho que é muito forçado, porque não tem afinidade com nenhum modelo científico que nós temos. Mas a ideia de encontrar uma frequência de ressonância para capturar e recolher energia parece ser muito interessante. Uma teoria como essa, que usa ondas sonoras para mover um objeto, pode ter parecido ridícula há 25 anos. Mas imagina o que vamos descobrir nos próximos 25 anos. Olha, gente, depois dessa investigação sobre engenharia copiada, eu tenho que admitir que eu continuo muito cético. Acontece que os testemunhos que coletamos até aqui parecem vir de pessoas razoáveis e críveis, mas sempre se trata de alguém isolado dizendo que viu coisas relacionadas com engenharia copiada. E as pessoas que são de alta credibilidade, como Bernard Randell e John Schlusser, da MUFON, eles dizem que conhecem casos de engenharia copiada ou que conhecem pessoas envolvidas com ela. Eu não vejo por que não acreditar. Por que você rejeita esse testemunho? É porque ainda não temos nenhum veículo. É fácil dizer onde está o OVNI. Nosso trabalho é procurar por ele. Podemos encontrar algum? É quase impossível, porque vão escondê-los de nós. Provavelmente, a verdade por trás da engenharia copiada de OVNIs nunca será conhecida. Há poucas evidências sérias, só testemunhas que se contradizem. Mas é inquestionável que se pratica engenharia copiada de itens convencionais. Brincamos com viagens no tempo, brincamos com telecinesia, brincamos com psicocinesia, brincamos com uma série de coisas que estão muito além da compreensão humana. Mas continuamos a brincar. Poderíamos resistir à tentação de analisar uma espaçonave avançada se caísse em nossas mãos? E se conseguíssemos aprender os segredos de uma civilização avançada, seríamos avançados o suficiente para fazer um bom uso disso?